Olá, mais uma vez estamos juntos e hoje estamos começando uma nova revista onde vamos estudar Êxodo. E nesta revista, o objetivo é ver como Deus conduziu o seu povo e como Deus também quer nos conduzir. Tenho certeza que será uma grande bênção. As pessoas olham para Deus no Êxodo e diz como seria bom se a gente tivesse a visualização de Deus como uma nuvem durante o dia e Deus como uma coluna de fogo durante a noite. Sabe de uma coisa? O que nós estamos vivendo nos dias de hoje é muito melhor. Nós temos Deus em nós, Deus conosco. Nós ouvimos a sua voz e naquele tempo Moisés falava com Deus e Moisés transmitia aquilo que Deus queria para o povo. Hoje você fala com Deus. Hoje você tem a presença de Deus na sua vida, você tem um relacionamento de uma intimidade que você poderá chegar a dizer, como Jesus disse, Abba, Pai, Pai querido. E o que eu espero é que esse relacionamento com Deus te leve a caminhadas tão impactantes, porque toda a nossa caminhada, todo o nosso encontro é sempre do tamanho de Deus. Sempre será algo surpreendente. Eu estou muito feliz porque no meu programa de leitura eu passei por toda a história do livro de Gênesis e estou exatamente agora em Êxodo, mas também há uma novela, esse é o nome que eles usam, na Record, que está falando sobre a Bíblia. E eles estão falando exatamente sobre a história de José, que é a história que nós vamos ler. E no dia de ontem, José foi vendido como escravo e vai chegar hoje no Egito. E hoje nós vamos ver a primeira lição que diz a escravidão e o terror no Egito. Mas vamos fazer um pano de fundo, mas antes disso quero dar a boa noite. Vocês sabem que essa lição está sendo ministrada à noite para os professores. Então, boa noite a Márcio, irmão Márcio, irmã Cíntia e pastor Cristiano. Boa noite. Boa noite. Vocês ficaram em dúvida se era para abrir o microfone e dizer boa noite? Boa noite, pastor. E bom dia a você que está assistindo agora no domingo às 9 horas da manhã, na estreia do vídeo, ou olá para você que está assistindo a qualquer horário, no seu tempo disponível para estudar a palavra de Deus. É bom saber que nós estamos iniciando um novo tema, também um novo livro para estudarmos durante as próximas 13 semanas, e seguimos também fazendo isso tanto presencialmente lá na igreja, com a escala dos professores, quanto aqui com o pastor Salovi, algumas vezes comigo também, quando o pastor Salovi for ministrar aulas presencialmente ali na igreja conosco. Então, Deus abençoe sua vida, acompanhe as lições. Se você quiser receber as lições, entre em contato conosco pela nossa comunidade no Facebook ou no Instagram, ali em inbox mesmo, ou no Messenger, e aí a gente pode encaminhar para você pelo WhatsApp, tá bom? Que é como a gente consegue fazer, e você pode participar antecipadamente das lições. Nós também estamos criando playlists com o conteúdo do trimestre. Então você poderá ver aí a playlist no nosso canal do YouTube, ali com todas as informações do trimestre passado, retrasado, para você poder acompanhar aí de uma maneira completa, caso tenha perdido todo um conteúdo, semanas de conteúdo, tá bom? Deus abençoe a todos e uma boa lição. Nós vamos estar aí olhando sobre essa escravidão, mas vamos olhar um pouco antes para nós entendermos como foi que se deu esta situação.
José foi vendido como escravo. E é uma cena deprimente ver os seus irmãos vendendo José, mas Deus usa esta aflição acontecendo na história de Israel, que era Jacó, agora Israel. Deus usa essa aflição que está acontecendo com essa família para trabalhar na salvação da humanidade. E então José é vendido e chega lá no Egito. Lá ele se torna escravo de Potifar. Depois, num acidente que acontece dentro da casa de Potifar, injustamente José novamente é vendido, como é lançado na prisão como punição. E depois da prisão, então agora José vai cumprir o propósito de Deus. Mas uma das coisas que a gente tem que olhar na vida de José é a resiliência dele. Em nenhum momento José trabalha culpando Deus. Em nenhum momento José se coloca querendo o mal das pessoas. Em nenhum momento José se coloca como vingador. E a pergunta é, por que ele consegue todas estas coisas e nós muitas vezes não conseguimos? Eu ouvi uma história nessa novela, ouvi a definição de Israel, quando os seus irmãos perguntam a Israel, dizendo assim, por que o Senhor dá tudo para José e para nós nada? E ele diz, é porque José ouve a Deus e obedece. E é uma coisa assim realmente impressionante que a gente vê. Ele tem todos os sofrimentos são reais, mas ele percebe o cuidado e a proteção de Deus o tempo todo. E a minha pergunta para você, você pode estar dizendo, eu não passei nem vou passar por essa situação da escravidão. Eu queria te dizer que talvez muitas vezes você seja escravo e nem sabe que está sendo escravo. Você acha que está sendo o dominador e, na verdade, você é o dominado. Muitas vezes a gente se deixa ser dominado por muitas mazelas da vida. E é isso que eu queria que você olhasse. O que é que está no controle? Muitas vezes pode ser a vaidade. Muitas vezes pode ser o desejo de progredir. Outras vezes, ter o corpo perfeito. Outras vezes, ter todo o conhecimento e ter todo o domínio das coisas. E a gente tem que lembrar que algumas coisas Jesus nos ensina. No caso de Maria e Marta, a irmã estava querendo dar o melhor banquete para Jesus. Mas Jesus não foi lá para ter um banquete. Jesus foi para ter comunhão com a família. E então ela diz, mande a minha irmã me ajudar, porque eu estou fazendo tudo sozinha. E Jesus diz, ela escolheu a boa parte, e a boa parte não será tirada. E aí a gente tem que fazer uma pergunta. As nossas escolhas nos escravizam ou nos libertam? Então, vamos começar a perguntar a vocês qual é o seu entendimento do Êxodo e como isso se aplica em sua vida. A bola está com vocês. Uma das coisas interessantes para mim, quando eu estudo, e agora está sendo uma nova oportunidade, né, de reestudar o livro de Êxodo,
observar a Deus no controle da história para abençoar o seu povo. Então, um grande movimento na história, um movimento sobrenatural, mas também para abençoar pessoas em especial. Então, ele tanto move a história, quanto move também para abençoar uma grande quantidade de pessoas, mas também para abençoar apenas uma única pessoa. E Moisés não é o único. Quando você lê todo o livro, ele não é o único que está nessa situação. E a gente também vê, eu vejo também, né, o poder de Deus ali mostrando que não há impossíveis para as suas realizações. E principalmente quando os seus propósitos estão diante de nós, certamente eles vão se cumprir, porque não há nada que consiga impedi-lo. Então, essas são algumas das lições que eu tiro aqui do livro de Êxodo. Uhum. Eu, quando pensei nessa lição, né, quando eu vi o tema da revista, na verdade, a primeira coisa que veio à minha mente, assim, foi o povo no deserto, né? E o quanto Deus trabalhou suprindo as suas necessidades. Então, vinha um Deus que cumpre as suas promessas, né, e que nos ajuda nas nossas necessidades. E eu confesso que antigamente, logo no começo, eu não gostava de ler esses livros, né? Porque eu pensava assim, nossa, eu vou ficar vendo o nome das pessoas para quê? Então agora meu pensamento já é totalmente diferente de saber a descendência, né? Os nomes, de onde vieram, e é maravilhoso poder ter essa possibilidade, né, de estarmos estudando agora. Eu vejo o livro de Êxodo e sempre me vem à mente uma comparação com a nossa vida nos dias de hoje, em relação a gente ser escravo do pecado, né? A gente está preso e de uma maneira sobrenatural Jesus vem nos salva e a gente se apossa, né, dessa salvação e vai atrás de continuar seguindo ela, né? Porque enquanto a gente está nessa terra, eu vejo que dá para se comparar como o povo estando no deserto, né? Você vai estar passando ali por sofrimento, buscando coisas que aos nossos olhos, né, a nossa carne vê e parece que você vai fraquejar, que você não vai aguentar, que aquilo ali não é para você, você quer desistir, mas Deus sempre vai estar junto, suprindo ali, caminhando junto conosco, né, como caminhava com eles naquele tempo também, até a gente chegar no final dessa vida aqui e ir para a Terra Prometida, que no nosso caso agora, né, é a Nova Jerusalém nos céus, né? E então sempre que eu vejo o Êxodo, me vem essa comparação, né, de quantas coisas que eles passaram e que a gente também está passando numa época diferente, mas que muitas coisas são iguais, né? Nessa parte de a gente ter fé que Deus está no controle, né? E descansando nele, a gente consegue ultrapassar todos os problemas que vão surgindo aí, né, na nossa vida, como eles também passaram lá. Infelizmente, não muito bem, né? Por murmurarem, desacreditarem, eles ficaram tanto tempo rodando ali no deserto e nem conseguiram chegar ali, né? Onde Deus tinha prometido para eles. Uhum. A gente só tem que ter em mente que a promessa de Deus não foi para pessoas, mas foi para o povo, né? Então, nós não podemos fazer essa afirmação que algumas não chegaram. O povo de Deus chegou, né? Quem não chegou é por causa da idade ou também por causa da desobediência. Então, são situações que nós temos que olhar para colocar. Mas uma das coisas, e isso começa já no nosso texto áudio, começa a dizer o compromisso de cumprir uma ordem de Deus em suas vidas. E lá está assim escrito que nós devíamos crescer e multiplicar, né? Eu fico imaginando quando eu olho para Abraão e Deus diz: você será pai de uma multidão de nações. E aí, Abraão tem
os 2 primeiros filhos, certo? E hoje, na leitura, saltou aos meus olhos os outros filhos de Abraão. Né? Depois que Sara morre, ele tem outros filhos. E esses outros filhos também dão origem a novas nações. Mas Deus, mas Abraão e Deus, no seu plano, não permite que nada venha a atrapalhar o povo que ele escolheu para trazer o seu recado até nós. E no versículo 7 do capítulo 1 de Êxodo, diz assim: depois os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram, se tornando sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. E aí a gente tem que ter na nossa mente quais são os nossos, e é uma fugida estratégica que eu estou dando agora na lição, qual tem sido os nossos dilemas com relação a filhos? O mundo de hoje não está pronto para receber os nossos filhos. A maldade impera, os recursos são escassos. A gente levanta tantos empecilhos e esquece que crescer e multiplicar é uma ordem de Deus. E que é Deus quem sustenta, é Deus quem orienta, é Deus quem faz crescer. E eu sei que no passado, principalmente no Brasil, não é uma filosofia muito das outras nacionalidades, mas aqui tinha-se muitos filhos porque pensavam eles vão me sustentar à frente. Então as famílias eram bem numerosas. E nos dias de hoje essa filosofia quase que morreu, porque no máximo aí nós estamos vendo família com 4 filhos, mas isso é raridade. A maioria é 1 filho ou 2 filhos. A grande maioria está trabalhando desta forma, mas fora do Brasil, na Europa, as famílias encolheram. E a nação encolheu. E há um esforço na Europa para trazer aqueles que são descendentes que estão fora. Eu tive uma família, membro da nossa igreja, que foi para a Espanha, e para cada filho ele recebe um salário. Ele trabalha, ele tem o salário dele, a esposa trabalha, tem o salário dela, mas cada filho recebe um salário. E esse salário que recebe é exatamente para que tenha toda a facilidade de caminhar e de poder fazer os seus estudos e se formar e tudo mais. Porque eles saíram do Brasil e foram morar na Espanha. Né? Então, é muito importante a gente ter em mente que este não cumprimento para a raça humana, enquanto alguns estão trabalhando de uma forma de multiplicar. O Islã tem essa filosofia. Eles buscam mulheres em outros países para que os seus filhos possam seguir o Islã. A mulher não precisa tanto seguir o Islã, mas os filhos vão seguir o Islã. Né? Então, isso é muito importante e eles têm, então, muitos filhos com este objetivo. E aí a gente tem que estar entendendo que foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel dentro agora do Egito. E lembrem-se, eles entraram no Egito depois que José entende o sonho do faraó, que eram 7 anos de tremenda fartura e depois 7 anos que a terra não iria produzir absolutamente nada. E então o Egito se prepara para ser o celeiro de toda aquela região. E as pessoas, nos 7 anos de escassez, vieram comprar os mantimentos no Egito. E aí, então, se dá a vinda da família de José para o Egito.
E no texto do versículo 5, vai dizer: todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70. José, porém, já estava no Egito. Então, este grupo chega para morar na melhor terra do Egito. E como eles chegam para morar lá, então eles começam a crescer. Agora, no versículo 6 vai dizer: morreu, pois, José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Agora vai começar uma nova história de um sucessor do faraó que não conhecia nada da história de José. Mas ele se depara com uma situação tremendamente preocupante. Porque é interessante que nos países de hoje, quando você vem morar na nossa terra, você pede a cidadania brasileira. Então você se torna um cidadão brasileiro. Mas aqui a ameaça é completamente diferente. Isso vai acontecer no versículo 8 do capítulo de Êxodo 1. Né? Então eu vou pedir que um dos professores leia para mim os versículos de 8 até o 10 e depois leia o 12. Depois, o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. E o 12. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles. Então, esta é a situação que vai agora levar um povo que foi convidado a morar no Egito. Agora, ele deixa de ter a liberdade de morar no Egito e passa a ser escravo no Egito. Muda completamente o seu relacionamento. E através, então, disto, eles começam agora a sofrer toda esta situação de opressão, inclusive medidas para que não acontecesse mais o crescimento dessa população. Então, o que eles fazem a longa distância? Isso está no versículo 22. Pode ler. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Qual era o objetivo? O objetivo é que, eliminando os homens, essa nação não iria continuar se multiplicando no futuro. E este era o objetivo, não de resolver o problema momentaneamente, mas resolver o problema no seu futuro. E aí, então, começa uma situação de perseguição, tentando, através das parteiras do Egito, matar esses jovens, e depois o exército entra exatamente em todas as casas para matar. Lembrando que o rio que passava, ele era infestado de crocodilo. E então, qualquer criança que caísse lá iria morrer com certeza. Mas Deus trabalha agora no nascimento, porque nesse primeiro tópico nós estamos de José a Moisés.
E a história dá um salto, porque toda essa perseguição ela não foi de imediato. Ela foi sendo construída a ponto de ir gerando toda essa situação. E no capítulo 2 de Êxodo, nós vamos ver Joquebede dando à luz e vendo que Moisés, que vai ser chamado de Moisés à frente, era muito formoso, escondeu por 3 meses. Eu fico imaginando, dentro de uma vila de escravos ou de casas, sem todo aquele tipo de conforto, sem todo aquele tipo de estrutura social, porque eram casas de escravos, né? Eu pastoreei pessoas que moravam em colônias dentro de fazendas. E lá tinha uma certa estrutura, mas também não era nada comparado com a estrutura do dono da fazenda. E eu acredito que isso se assemelha muito com relação à situação. E é interessante a visão das pessoas que moram na colônia. Uns só estão lá para usufruir e receber o dinheiro trabalhando para o dono. Outros entendem que esta casa é sua e que aquilo que você vai trabalhar na sua casa, isso pode se tornar seu. E eu conheci uma pessoa que chegou para morar nessa colônia e ela veio para ser membro de nossa igreja. E é interessante a questão. Em poucos dias da sua mudança, ele limpa toda a frente da colônia, não só a frente da casa dele, mas ele limpa toda a colônia. Depois ele limpa todos os fundos da colônia. E aí ele planta na frente da colônia. E depois ele planta no fundo da sua casa. E aí, então, o homem passando no lago, o dono da fazenda, disse, ué, o que está diferente aqui? E aí ele percebe todo o cuidado que essa pessoa teve para com a propriedade dele. E aí ele chega, vai até a colônia e diz, quem foi que fez isso? E aí falaram, seu Joaquim. E aí, então, ele disse, olha, eu tenho essa lateral que eu estou começando a pagar imposto porque é só mato e não tem nenhuma produção e se torna, então, uma área improdutiva e isso é taxada no imposto. Você não gostaria de derrubar esse colonhão e plantar? Eu te dou a semente. E depois aí você faz uma espécie de divisão quando você colher. E aí ele disse, ok, vamos. E aí ele derruba todo aquele matagal e prepara a terra e planta. Os vizinhos, que já eram muito mais antigos, lá, os trabalhadores nas outras 7, 8 casas, começaram a murmurar, porque só ele tem esse direito. E aí, então, o homem chamou todos os moradores e faz a pergunta, o que vocês fizeram para a propriedade que eu dou para vocês morarem? Nos seus quintais está tudo cheio de mato. Na frente não está mais cheio de mato porque o seu Joaquim limpou. O que vocês fizeram em termos de algum tipo de benefício para vocês aqui na propriedade? Não é nem benefício para mim, para vocês. Então, me desculpe, mas eu não vou investir em quem não investe em si mesmo. O seu Joaquim investiu nele e ele, então, agora está recebendo os meus investimentos. E quem está descontente, a porta da rua é serventia. Só chamar, eu posso até chamar o caminhão de mudança e vocês vão para onde vocês quiserem. E aí, não, o senhor paga muito bem e tudo mais, mas a gente só queria ver se conseguia alguma coisa mais diferente, né? Esta é a situação que começa também a acontecer com o povo de Israel. Você imagina você se tornar escravo, perder a sua liberdade e ter que produzir para ter o seu sustento.
E esta é a questão. E agora nasce Moisés nessa situação, e então a sua mãe decide esconder. E depois do terceiro mês, Moisés parece que tinha pleno pulmão, e aí então ela tem que desenvolver uma nova estratégia, e essa nova estratégia estava também nos planos de Deus. Ou a Joquebede entende os planos de Deus e segue esses planos. Você pode olhar a esta situação, e isso está no versículo 6 e 7. E agora, Joquebede tem o privilégio de criar o menino, né? E quando ele cresceu, Joquebede agora vai levar Moisés, que era o nome que a filha do faraó, né, deu a ele, e vai levar agora para viver dentro do palácio. Mas eu queria tratar de um ponto que está como um pensar da nossa da nossa aula de hoje. Joquebede não desperdiça o tempo. Joquebede investe em cima da vida de Moisés, que sabia que teria muito pouco tempo de estar com ele, e dá toda a educação que Moisés iria precisar para que esta educação dada por Joquebede fizesse a diferença em cima de todas as regalias que Moisés iria receber no palácio. Imagina você morar numa casa de escravos e agora ser levado para morar dentro do palácio com pessoas cuidando de você, ajudando a crescer, tendo os seus professores para lhe instruir, e ele ser conhecedor de toda a ciência, de toda a orientação, de condução, de instrução que Moisés vai ter. Mas o que foi importante foi a educação de Joquebede. E aí eu quero lançar uma pergunta a vocês. Dentro do ciclo social que vocês vivem, como os pais estão aproveitando esta oportunidade da infância? Alguns pais, hoje em dia, nem aproveitam, né, muito. Eu convivo com algumas crianças, então eu posso dizer que praticamente quem está educando ou é a TV ou é o celular, né? Que eles passam mais tempo nisso, na televisão, nos celulares, do que está acontecendo aí no mundo de tantas informações, do que ensinando os próprios filhos. E aí acaba que eu vendo isso, que tantos pais ficam, né, nesse mundo virtual e deixam os filhos também neste mundo virtual. E aí eu posso dizer que a maioria está sendo criado pela televisão. Chamada de babá eletrônica, né? As babás eletrônicas estão sendo mais, está aumentando hoje em dia. Tem celular, é tablet, é televisão. Agora eles têm mais opção. Também está havendo agora um levante saudável na questão do clamor do envolvimento da educação dos filhos. Porque essa situação que a Cíntia trouxe não é de hoje. Os pais da geração dos meus pais, na sua maioria também fizeram isso, optaram ali por deixar os filhos sendo criados pela televisão, e essa é a geração de pais que nós temos hoje, né, fazendo algo muito semelhante.
Hoje, então, alguns aí que foram resultado dessa, que é a minha geração, por exemplo, foi resultado disso, alguns realmente se conscientizaram, e você tem alguns influenciadores tentando trabalhar justamente uma questão contrária, né, e tomar um cuidado na criação de fato do seu filho, né? Então, se atentando um pouco aí da sabedoria de Joquebed. Uhum. Pois não, Beth. Então, pastor, eu concordo com o que a Cíntia falou muito, porque eu tenho meu dia a dia, eu entro na casa de um cliente, eu saio, eu entro em outro, e às vezes eu vou tirar uma medida no quarto, a mãe liga, me chama, o adolescente está lá, mãe, essa hora, mãe, por que você não marcou antes? Tipo assim, porque ele está no celular, está na internet, e eu vejo que muitas mães nem sabem o que os filhos estão fazendo. Não tem aquele diálogo de saber. Aquilo lá, ela pode fazer um cabelo, ela pode sair, ela pode ir numa feira, o filho está lá. E muitas vezes eu chamei a atenção do meu, que eu tenho uma adolescente, dele ficar trancado no quarto, eu falar, Alisson, vamos no supermercado com a mãe? Mãe, agora não posso. Por quê? Porque eu tô jogando, porque eu falo, desliga isso daí, a gente vai sim, vamos tomar um café, vamos almoçar. Porque eu acho que tem que ter regras, porque não pode só deixar os filhos mandar e querer tomar conta de tudo. E hoje em dia, outro dia eu falei para minha nora, meu netinho tem 3 aninhos, ele tava batendo o pé, eu quero celular, quero celular. Então, ela dá o celular e ele fica quieto. Ali ela pode comer, ela pode ler, ela pode fazer o que ela quiser, que ele está lá com o celular na mão. Parece que ali o professor é ele. E eu estou com o Kleber aqui do meu lado, que ele está ouvindo, então ele sabe que os pequenos dele também é assim. Eles querem celular hoje em dia, né? Com o celular, entrete tudo. Uhum. Mas tá o erro aí, porque na minha época era totalmente diferente. Hora do jantar era todo mundo na mesa, hora do meu pai conversar era todos os irmãos ali, a gente não poderia sair, teria que estar ouvindo. Hora do jantar fazer uma oração, e hoje em dia você vai jantar, seu filho está no computador e é difícil arrancar ele de lá para fazer uma oração. Eu não, eu já dou um grito, falo, vem logo. Aí que eu quero comer logo, eu já estou com fome, então vem, vamos fazer a oração. Aí você come e depois vai fazer suas coisas. Mas a educação hoje em dia, ter filho é fácil, a educação que está muito difícil. Exatamente. Meu ponto de vista. Essa é uma situação que a lição está trazendo para nós e que a gente tem que estar aproveitando essas oportunidades para refletirmos. E esta situação de Joquebed fazer a diferença na vida de Moisés é que vai fazer a diferença de Moisés em Hebreus tomar uma decisão. E eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 11, e vamos ler os versículos 24, 25 e 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Tá lendo certo? Isso. É 24, 25 e 26, né? Isso. Agora 25. 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a sua recompensa. Veja, aqui é uma definição do autor de Hebreus escrevendo sobre Moisés. Mas Moisés escolheu se tornar escravo do que príncipe. Escolheu não ser aquele que iria oprimir o seu povo, mas aquele que iria sofrer a opressão. Isso tudo, será que ele aprendeu lá no palácio ou aprendeu com Joquebed?
Com quem que ele aprendeu? Com Joquebede. Com Joquebede. Há um texto da palavra de Deus em Provérbios que diz: instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando ele envelhecer, não vai se desviar deste caminho. Eu nunca me esqueço do primeiro impasse que eu e Emilce tivemos. Naquele tempo, a censura estava meio avacalhada e o carnaval, que não acontece só naquela semana, acontece quase que 4 meses antes e até um mês depois, ou até 2 meses depois da data do carnaval. As cenas de nudismo eram o tempo todo. E então eu disse para a Emilce: Emilce, Deus me falou que seria importante a gente tirar os nossos filhos da TV, selecionando aquilo que precisa. A nossa TV a gente ganhou de uma pessoa que tinha 2 e deu uma usada para a gente. E a gente achou que não era importante comprar a TV. E já tínhamos o Cristiano e assim que continuava essa TV velha, porque o tempo de passar na TV era muito pouco. Então não havia um investimento da nossa parte em cima da TV. Eles brincavam, eles liam história, eles se divertiam com outras coisas. E o tempo de TV era bem limitado. E então, Deus me falou que precisava tomar uma decisão dessa. E aí, então, eu disse para a Emilce: olha, nós precisamos fazer isto. Vamos comprar uma nova TV, vamos comprar um videocassete e vamos, então, trabalhar nesta direção. E ela disse: eu tenho outras prioridades. Eu falei: Emilce, eu não estou dizendo sobre o meu desejo. Eu estou dizendo sobre aquilo que Deus disse para mim. Então, você vai, consulta Deus e depois a gente toma uma decisão. E ela foi, consultou a Deus, depois de 7 dias ela veio e disse para mim: Deus me disse a mesma coisa. Falei: então agora a gente está pronto. Quando a gente foi comprar a TV mais o videocassete, custou o salário dela mais 1,5 salário do meu. Para você entender como custava caro isso. Né? Então custou 2 salários, um de cada do casal e mais meio do meu. E aí a gente teve que parcelamos isso em, se não me engano, 10 ou 12 vezes, e então adquirimos. E aí, tudo que eles iriam ver na TV eram filmes gravados, desenhos gravados. E todos os desenhos eram desenhos com origem bíblica, histórias bíblicas. E, de uma certa maneira, o conteúdo do Cristiano e da Cintia veio em grande parte por todos esses desenhos. E como nós tínhamos acesso a irmãos norte-americanos, então eles tinham todos esses vídeos, inclusive para ajudar os seus filhos na educação da própria língua, e esses desenhos todos já estavam em português. Hoje, ninguém tem desculpa. Você vai no YouTube, você tem todos os desenhos que eu passava para o Cristiano e para a Cintia, todas as histórias bíblicas, e você não vai gastar absolutamente nada e vai poder fazer tudo isso. Então, é muito importante que você tenha isto em mente, que nós precisamos estar trabalhando nessa direção, e tendo essa compreensão, vamos poder trabalhar e fazer o que Deus espera de nós. Mas eu quero continuar trabalhando em cima dessa questão. E então Moisés toma essa decisão, e nesta decisão é acompanhada por um desejo de defesa. E ele então vê um egípcio maltratando um do povo de Israel e toma a decisão de defender. E nessa luta com essa pessoa, vai e mata o egípcio. No dia seguinte, ele sai novamente e agora encontra 2
do povo de Israel, lutando para matar um ou outro. E ele impede essa situação, mas essa pessoa diz: eu vi e sei o que você fez com o egípcio. Uma das coisas que eu quero pensar novamente dessa lição é, além de Deus ver o seu pecado, você acha que o seu pecado fica encoberto? Não fica. Alguém viu, alguém sabe, ou de uma certa maneira esse pecado vai chegar à tona. Você pode até dizer: mas eu pedi perdão por esse pecado. Deus me perdoou. E por que ele está gerando dano depois disto? Nós temos que ter em mente, e isso vai ser escrito em 1 Tessalonicenses 4:3, porque esta é a vontade de Deus, saber a vossa santificação. E no versículo 7 de Tessalonicenses 4, vai dizer também: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Ele escolheu o povo de Israel para ser um povo seu. E esse povo teria que caminhar de uma forma diferente das outras pessoas. E então agora Moisés foge para o deserto. No outro filme da televisão que fala da história de Moisés, o faraó envia o seu filho, porque ele considerava Moisés como filho dele, envia ele para o deserto para morrer no deserto. E então Moisés vai e vai passar 40 anos neste deserto. Ali Deus vai forjar a vida de Moisés naquilo que ele ainda não havia aprendido. E o seu encontro com Deus começa quando ele descobre um lugar onde as pessoas daquela região diziam que lá estava Deus. E Moisés não entendia porque o seu povo estava sofrendo há 400 anos ali no Egito. E então Moisés quer conversar com Deus. Isso está em Êxodo, no capítulo 3. E ele chega para agora ver essa experiência, e lá ele encontra uma sarça que queimava, mas não se consumia. E isto é algo que a gente precisa entender, que Deus está trabalhando conosco e está querendo que nós tenhamos uma experiência cada vez mais do tamanho dele. E quando Moisés vai se aproximar, Deus diz: não te achegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E aqui eu queria fazer uma pergunta a vocês. Que tipo de instrução você passa para a sua família quando vocês vão para a casa de Deus? Eu tenho escutado as coisas mais absurdas. E o que menos eu tenho escutado é que a casa de Deus é uma terra santa. Pastor Marcelo Gomes Longo, ele tem usado uma expressão dizendo assim: essa roupa que você está hoje é roupa de ver Deus. E eu disse para ele: me desculpe, pastor, mas eu vejo Deus todo dia e toda hora. Então eu procuro estar em condições de ver Deus. Não estar com a roupa em si, mas estar com a postura certa.
Mas aí eu queria fazer algumas perguntas. Será que se eu estou com a postura de ver Deus, eu me visto de qualquer maneira? E estas coisas precisam começar a nos incomodar, precisam chamar a nossa atenção. No meu tempo de infância, as nossas roupas, quando elas eram compradas, não eram compradas para uma festa. Elas eram compradas para irmos à igreja. E depois que ela fosse usada na igreja, aí a gente poderia usar em qualquer outro lugar. Era onde a gente se vestia o melhor para poder ir na igreja. E desculpe, não é um desfile de vaidade. É uma vestimenta para glorificar a Deus. É completamente diferente do que nós vemos nos dias de hoje. E Deus está trabalhando conosco e está fazendo uma pergunta. Você, quando olha no espelho da roupa que você vestiu, você está se perguntando: Senhor, esta roupa te agrada? Se a gente não começar a fazer essa pergunta, nós estamos perdendo o norte do que Moisés fez com Deus. Foi simplesmente entrando no lugar e Deus diz: não te chegues para cá. Aqui é santo. E se nós não temos a atitude do nosso corpo, como podemos ter a atitude da nossa alma? Então, a lição de hoje está trazendo à nossa memória que esse encontro com Deus muda a história de Moisés. Moisés, que sai fugitivo do Egito, agora volta confiante para o Egito. Moisés volta e vai direto ao faraó. E ele vai com o recado de Deus. Ele não vai mais com o seu pensamento, não vai mais com o seu entendimento, não vai mais com a sua consciência, com a sua ciência, mas ele vai tendo esta compreensão daquilo que Deus espera que aconteça. E porque ele faz isto, então ele percebe a bênção de Deus na sua vida. E então ele começa agora a perceber esse Deus que vai conduzir a história do seu povo e vai libertar o seu povo. Quero dizer a vocês algo muito importante. O início desta libertação vai ser colocado nas próximas lições e vai mostrar como Deus vai conduzindo este povo e vai mostrar a ingratidão do povo, mas vai mostrar a maneira como Deus vai conduzir. E o que eu espero é que você aproveite toda essa oportunidade do Êxodo, da lição que nós vamos estudar no livro de Êxodo, e você possa, então, fazer algumas escolhas e pegar algumas destas lições e começar a mudar a sua postura diante de Deus. Para mim, esse encontro de Moisés com Deus faz toda a diferença. E isso aconteceu na minha vida, isso aconteceu já na sua vida, quando nós tivemos um encontro e um convite da parte de Deus para termos um encontro com Ele e vivermos na dependência dEle. Isso nos trouxe o primeiro amor. Mas isso tem se esfriado na nossa maneira de viver. E o meu desejo é que você retorne a esse primeiro amor. Não só o meu desejo, mas o desejo de Deus também na sua vida. Muito bem. Esse foi o sofrimento. E você vai ficar perplexo nas próximas lições, porque o povo reclama tanto que dá a impressão que por que o Senhor nos tirou do Egito? A gente estava lá junto às panelas de carne, a gente tinha do bom e do melhor,
por que o Senhor foi nos tirar de lá? Né? E Deus, com o seu amor, com a sua infinita misericórdia, trabalha com esse povo, mas também com a sua mão, repreendendo este povo, porque Deus disciplina seus filhos, porque Ele ama. Queridos, esta é a nossa primeira lição sobre o livro de Êxodo, escravidão e o terror no Egito. E o nosso desejo é que verdadeiramente você esteja pronto a aprender nas próximas lições e esteja a estudar. Como eu disse para você, eu, na minha leitura de férias, estou lendo exatamente o livro de Êxodo agora. E eu tenho certeza que se você ler esse livro e debruçar em cima dos ensinamentos, você vai crescer muito. Está a palavra com vocês. Pode falar. Só agradecer ao pastor pela aula. Muito boa a aula. Obrigado, pastor. Obrigado à participação de todos os professores da Irmã Beth. E convidar os irmãos, né, que estão assistindo agora, provavelmente não vou poder estar nesse domingo, mas que, se possível, estejam presencialmente também conosco nas EBDs, nos próximos domingos, sempre às 9 horas, na nossa igreja lá, José Mascarenhas, 1789, ali na Vila Matilde. Ok, queridos, vamos orar e encerrar a lição. Ó Pai, muito obrigado por tua palavra ministrada neste momento. E pedimos que ela continue a nos desafiar a aprender os ensinamentos e também a transmitir esses ensinamentos às outras pessoas. Fala poderosamente aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a Escola Bíblica Dominical para crescermos através da tua palavra. E continua a nos desafiar a experimentarmos essa intimidade contigo. Que o estudo sobre o livro de Êxodo possa nos fortalecer na nossa caminhada contigo. É isso que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem com Deus. Obrigada, pastor, pela aula, tá? Muito obrigada. Amém. Foi tudo Obrigado, bom. pastor. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Boa noite. Shalom, queridos, boa noite. Tchau, Boa noite. tchau.